Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou Olivia Fernanda e aqui você acompanha o que foi destaque nesta quinta-feira, porque a Jovem Pan não para. No início do feriado prolongado, importantes rodovias no estado de São Paulo tiveram redução no fluxo em comparação com a quarta-feira da semana passada. Para falar do impacto desse mega feriado na cidade, a Jovem Pan conversou com o secretário de Logística e Transportes de São Paulo, João Otaviano Neto. Vamos acompanhar. Secretário, ontem nós observamos algumas filas em estradas no próprio sistema Anchieta Imigrantes, já quase na chegada a Santos, mas em relação aos números gerais, houve uma queda no fluxo das estradas. Quais são os últimos números que o senhor tem? A população atendeu ao pedido e não pegou a estrada? Olha, isso foi muito importante. A população atendeu, sim. Ontem tivemos uma redução importante no sistema Anchieta Imigrantes. Essa fila que você se referiu lá na chegada de Santos era uma fila por conta da barreira sanitária que a prefeitura está fazendo na entrada da cidade. De uma maneira geral, o sistema todo ficou abaixo. Estamos monitorando e aguardando aí as próximas medições ao longo do dia, mas tudo indica que as pessoas realmente estão atendendo a esse chamado de ficar em casa, entendendo que é um feriado para ficar em casa, não é um feriado para passear, é um feriado para respeitar o isolamento e combater a propagação do vírus. Secretário, qual que é a estrutura aqui da polícia em São Paulo para tentar evitar ou colocar barreiras em algumas estradas e até mesmo se o feriado for estendido? A expectativa é de que na segunda-feira tenhamos antecipação do feriado de 9 de julho. Qual que é a estrutura para que se evite a circulação? Olha, primeiro, não há bloqueio em rodovia, né? As barreiras sanitárias são dentro dos municípios, é uma ação que, inclusive, prevista pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em que os municípios estão aí fazendo os seus controles. Inclusive, o STF também determinou que municípios e estados aí possam ter as suas medidas. Então, mas é bom dizer o seguinte, não há nenhuma barreira nas rodovias. Então, o que a polícia fez, trabalho aí, é a fiscalização regular, fiscalização que ela faz regularmente nas rodovias, né? Para evitar aí que as pessoas dirijam sem documentação ou até embriagadas. Mas não há nenhum bloqueio físico nas rodovias, assim orientação para os prefeitos que dentro dos seus municípios, no território das suas cidades, façam os seus bloqueios sanitários conforme prevê a própria Anvisa. Secretário João Otaviano, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã, lembrando que o secretário é titular da pasta de Logística e Transportes, não é a pasta que cuida do metrô aqui de São Paulo e nem da CPTM. A gente gira agora os nossos comentaristas, começando com você, Rodrigo Constantino. Secretário, bom dia. Num cenário hipotético, mas cada vez, pelo visto, mais provável de ser adotado o lockdown, o que muda em relação a essas medidas que vêm sendo feitas pela Secretaria? Olha, primeiro, o lockdown ainda é uma perspectiva que não há previsão de implantação por enquanto. Há um protocolo, mas não estamos trabalhando com isso nesse momento. As medidas são essas, né? Vamos orientar os municípios a que façam os seus bloqueios sanitários, né? Vamos continuar fazendo esse monitoramento, mas é importante dizer, não há bloqueio de rodovia. A rodovia é fundamental para o abastecimento. Em qualquer circunstância, nós garantimos o abastecimento. No que diz respeito ao litoral sul, principalmente, Baixada Santista, lembrem que nós temos o Porto de Santos, que trabalha normalmente, é o grande responsável por boa parte desse abastecimento de todo o Brasil, entrega de produtos, linhas de produção, enfim. E agora nós temos aqui que garantir, através das rodovias paulistas, que toda essa estrutura fique funcionando. Então, não haverá bloqueio de rodovia. Nesse momento, nós estamos trabalhando com essa orientação e a boa notícia é que as pessoas, até esse momento, entenderam o significado desse feriado prolongado e, portanto, estão mantendo esse isolamento, estão ficando em casa, não estão se dirigindo ao litoral, porque, inclusive, não é um feriado para passear, é um feriado justamente para você garantir o isolamento e diminuir a propagação do vírus.
Secretário, a pergunta agora é de José Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria. Secretário, por que essa ideia de fazer uma redução do trânsito de veículos, né? Esse rodízio par e ímpar em São Paulo não deu certo? O senhor sabia desta diferença entre trânsito e concentração de pessoas? Olha, a decisão da prefeitura foi buscar uma solução para que você diminuísse o trânsito, o volume de pessoas se deslocando. A prefeitura testou, chegou à conclusão que seria melhor voltar a uma condição original. Nós, no Estado, estamos acompanhando, participamos de discussões quando essas decisões acabam implicando nos sistemas geridos pelo Estado, né? Então, nós estamos acompanhando as decisões da prefeitura. É óbvio que a prefeitura tem lá suas medições, fizeram a análise e acharam melhor voltar ao rodízio tradicional, porque não foi alcançado o objetivo como imaginava. E agora estamos aqui diante dessa nova situação, que é esse feriado prolongado. Provavelmente na segunda-feira teremos aí aprovado pela Assembleia Legislativa a antecipação do feriado de 9 de julho. E isso tudo vai ajudar bastante a que as pessoas fiquem em casa, evitem o contato social, fiquem nesse isolamento, porque é a única arma que temos nesse momento para combater a propagação do vírus. E é isso que nós estamos fazendo, e através de toda a logística do Estado, garantindo o abastecimento, garantindo, não há risco de desabastecimento. E estamos fazendo com que as pessoas possam entender que esses deslocamentos desnecessários devem ser eliminados. Secretário Otaviano, em relação às balsas aqui de São Paulo, as travessias, a questão é, as travessias continuam sendo feitas de forma normalmente? Houve uma redução do número de balsas, por exemplo, travessia entre Ilhabela, São Sebastião, Guarujá, Santos, houve uma redução ou essa movimentação continua normal por causa justamente de abastecimento, de pessoas que precisam passar para o outro lado, profissionais de saúde? Olha, boa sua colocação. Tudo aquilo que diz respeito a serviços essenciais, abastecimento, está garantido. Então, há até uma prioridade para trabalhadores da área de saúde, de segurança pública e tudo mais, as balsas estão funcionando. Nós reduzimos o número de balsas. Você citou aí Ilhabela e São Sebastião. A Prefeitura de Ilhabela tem lá uma restrição bastante severa. Nós prestamos o serviço à Prefeitura. Então, o que nós fizemos? Tem uma redução importante. Esse fim de semana aqui, esse feriado prolongado, nós estamos trabalhando exclusivamente com 2 balsas, fazendo São Sebastião e Ilhabela. No litoral sul também, Cananéia, Iguape, há uma redução para que você trabalhe exclusivamente com os deslocamentos necessários, com os deslocamentos dos serviços essenciais, de moradores e tudo mais. Não há nenhum interesse em oferecer viagens para turismo. Então, portanto, nós estamos trabalhando com um limite reduzido, mas garantindo o funcionamento para todos aqueles que precisam. Serviços essenciais, moradores, enfim, isso está garantido. O INEP anunciou o adiantamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, mas é importante que os alunos que têm acesso às plataformas de educação online ou qualquer outro material de estudo continuem a rotina de preparação para o vestibular. A especialista em gestão de carreira, Thelma Abreu, conversou com a Jovem Pan e explicou melhor essa questão. Vamos ouvi-la. Quero começar perguntando sobre esse adiamento do Enem. Diz o ministro da Educação que pode ser para daqui a 30 ou 60 dias. A senhora vê isso com bons olhos, o adiamento dessa prova tão importante para muitos estudantes? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse adiamento foi em busca de um calendário mais realista. É impossível a gente analisar esse cenário como se fosse normal, diante de tantas dificuldades. E se você prestar atenção, não é somente essa desigualdade da informática. Existem problemas muito maiores. Problemas em casa com desemprego, problemas em relação à doença, falta de produtividade. O primeiro mês é muito difícil, foi muito difícil para os estudantes. Você imagina que eles estão num ano que já tem uma pressão normal do vestibular. Você já está tendo que escolher uma carreira.
às vezes, muitas vezes, sem tanto embasamento, você tem que ter a pressão da competitividade, você tem um fechamento de ciclo e uma abertura de um novo ciclo. E aí você acrescenta esse tsunami que a gente está passando. Realmente é uma coisa que mexe com todo mundo. Então, você tem que priorizar aí um problema para poder continuar em movimento e se preparar da forma melhor possível para o vestibular. Então, eu acho que 2 meses ou, enfim, o que eles forem decidir e democratizar essa opinião, como eles vão fazer no final de junho, é muito importante para que a gente possa ter um calendário realista para isso. Claro, e sem o computador, sem celular ou internet, alunos falam dessa concorrência desleal que a senhora chegou a comentar, falam que o ensino à distância acaba tornando essa desigualdade escandalosa e estudantes relatam também dificuldades com aula online, com essa falta de estrutura toda. Lembrando que o Enem, o digital, estava marcado para 22 e 29 de novembro, né? E o Enem inscrito mesmo para 1º e 8 de novembro. Se for adiado, então, em 30 dias deve acontecer em dezembro, em 60 dias em janeiro, que é um mês também geralmente marcado pelo período de férias, mas agora com o coronavírus a gente não sabe como deve ficar, né? Mas a senhora recomenda para os estudantes que eles sigam de alguma forma os estudos em casa, seja como for possível? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o estudante, ele tem que priorizar o seu problema. Eu acho que nesse momento, você continuar em movimento é fundamental. O que a gente tem? A gente tem aulas em escolas particulares que também foram feitas pressas, de forma remota, que é diferente de uma educação à distância. E a gente tem o ensino público que está sem aula online. Isso é uma realidade. O que a gente pode fazer dentro dessa realidade? 48% da classe considerada sem acesso, considerada C e D, eles têm acesso à internet. Desse mundo de 48%, 80% acessam pelo celular. Como é que você pode se organizar? E eu sei que é difícil, não é uma tarefa fácil para nenhum dos segmentos, mas como é que você pode se organizar para poder ter o seu momento para separar assuntos interessantes, separar plataformas? Existe uma plataforma, acho que é Salvaguarda, que tem exercícios, entender a estrutura do Enem, das provas. Existem voluntários que estão com provas do ano passado, com modelos de redação, porque isso é importante você pedir ajuda. Nesse momento, eu acho que tem uma vulnerabilidade muito grande e o jovem, ele tem muita dificuldade, né, de mostrar essa vulnerabilidade. Então, você conversar com alguém, você dividir essa angústia e 2 coisas importantes, você separar o seu espaço. Não interessa um canto que você possa olhar para ele e saber que ele significa a hora do estudo. Organizar dentro das suas possibilidades blocos de estudos, quais são as matérias, o que eu tenho de recurso e o que eu preciso buscar. É uma fase que eu acho que vai ser muito difícil, mas você vai ter que desenvolver algumas habilidades para enfrentar isso. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que vão chegar muitas histórias de superação lá na frente, como a gente vê algumas, né? Eu acho que, principalmente para o jovem, desenvolver essas habilidades de conhecimento, de curiosidade, de ir à luta por um objetivo que é seu, vai ser muito importante lá na frente. Eu acho que, fundamentalmente, você não pode desistir. É uma batalha e está sendo uma batalha muito mais difícil do que dos outros anos. Mas o desistir do seu sonho, é importante que você projete o que você quer. Passar no vestibular, passar para uma faculdade federal. O que você quer e que te motiva esse sonho? E dentro das suas possibilidades, se organizar para isso. Blocos de estudo. Considere o teu horário mais produtivo ou de maior facilidade para você buscar as coisas que você tem mais dificuldade. Peça ajuda. Veja quem são os professores, as organizações, as associações de moradores dessas áreas estão ajudando muito. Você vê que hoje nós temos 4 milhões e 300, mais ou menos, de inscritos e só 101 optaram pelo digital. Estão tendo alguns
algumas dificuldades de confirmação de inscrições. Existe todo um processo de melhoria sanitária nos locais onde nós vamos fazer, de reestudo do espaço. A gente vai ter que ter mais espaços, porque as distâncias vão ter que ser maiores. Então, tem muita coisa para ser discutida. E, se você observar, várias coisas também já foram adiadas, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Sim, um mundo todo novo nos foi imposto, né? E agora a gente vai tentando se adaptar e realmente pegar também o lado positivo que a gente pode tirar e prosseguir daqui para frente. Eu gostaria de falar com a senhora, imagino que a senhora tenha passado por isso, assim como eu, as aulas presenciais. A gente sempre, principalmente em épocas de prova, aborda muito o professor, né? Interrompe a aula várias vezes, ou no fim da aula procura o professor, não estou entendendo isso, me explica pela milésima vez. Ou também os professores em época de provas como essas de vestibular, do Enem, eles trazem um incentivo, cantam músicas que nos ajudam a decorar trechos de matérias importantes, eles passam para a gente uma garra, puxam, né, o aluno para frente. Como a senhora vê isso nesse momento? Que o aluno que agora está trancado em casa, não tem a perspectiva de uma volta logo para a aula presencial, se tiver vai ser toda diferente também, mas ele pode mesmo online procurar, de repente, um professor que se identifica e buscar nesse professor, numa hora extra ali, sanar várias dúvidas que estão ali, não só, de repente, de matérias, como também pessoais, de carreira, de sonhos, como a senhora falou? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Eu trabalho muito com jovens em escolhas de carreira e eu estou percebendo claramente que, apesar de serem todos virtuais, né, adorarem seus celulares, eles estão sentindo muita falta dessa interação social, da coisa do crush, de sair, de discutir isso, da própria saúde socioemocional, né? E eles têm reclamado fundamentalmente dessa relação, né, de estar podendo conversar com o professor, de estar podendo tirar dúvidas disso. Eu acho que nesse momento é fundamental que você preserve a sua saúde mental com quem você puder se relacionar, mesmo por WhatsApp. Existem professores, e isso está sendo assim uma campanha linda, que estão no WhatsApp marcando horário justamente para fazer um trabalho de tirar dúvida, de corrigir algumas redações, de dar dicas sobre notícias interessantes para você trabalhar a sua argumentação. E de também trabalhar a saúde mental, como você falou, de fazer aulas interessantes, de conversar sobre problemas que estão acontecendo. Tem gente que está com problema pessoal em casa, de desemprego, de diminuição de salário, e existem esses grupos de voluntários que estão se disponibilizando a fazer isso. Ajudar até em que momento e como você pode escolher sua carreira, de acordo com como você funciona. Quais são os pontos que você pode explorar seus aí fortes nesse momento. Com certeza isso vai gerar uma maior casca, eu acredito muito nisso. Verdade, bem legal. Agora, então, tendo em vista que o Enem possa acontecer em dezembro ou em janeiro, a cabeça do aluno está assim agora, né? Então, posso tirar talvez um pouco o pé do acelerador desesperadamente e me organizar para ter mais 2 meses aí de estudos. E a senhora recomendaria para o aluno estudar o máximo de horas que aguenta por dia? Ou é sempre bom também? Tem gente que acha bobagem, mas está bem descansado, como ter horas de sono que repõe a sua energia, uma boa alimentação de repente e um horário para se divertir também, para dar risada, falar bobagem, assistir filmes. A cultura também é muito importante para o estudo, sem ser apenas, né, o passado pela escola. Dá para o aluno conseguir balancear e entender a importância também de descansar ou seguir horas e horas a fio, tomando energético, como muitos fazem, para estudar o máximo possível, vale a pena e pode fazer a diferença na hora da prova? Não, eu acho que, apesar de ter sido adiado, o movimento deve continuar, mas produtividade é outra coisa. Produtividade é você jogar a sua energia inteira em momentos e blocos de estudos que você determinar. Então, é muito importante o sono, a alimentação
e um pouco, sim, de diversão. É você até adquirir conhecimentos de coisas que te deem prazer, de coisas que você goste. Eu, geralmente, gosto de orientar que você faça blocos de 25, 30 minutos, cada um funciona de um jeito, com alguns intervalos, né? E tem pessoas que têm dificuldade de lidar com intervalo, mesmo que seja de 10 minutos. Quem tem muita dificuldade se perde na internet, se perde no WhatsApp, em contato, que você possa pegar esse bloco de manhã, à tarde, à noite, onde você produz mais, e desenvolver mais atenção naquilo que você trabalhar, naquilo que você está estudando. Mas, em momento algum, cair matando, fazendo aquela coisa do dia inteiro, isso não é produtividade. Produtividade é um trabalho com organização, com horário, com bloco de tempo, e você entendendo que você está conseguindo aprender aquela matéria. Buscar as dúvidas, escrever as dúvidas que você tem, buscar ajuda para isso, até mesmo ajudar na saúde mental, ajudar no equilíbrio, porque quando você gera uma expectativa muito grande, você estressa. E quando você gera uma expectativa baixa, você desmotiva. Então, você tem que ficar naquele equilíbrio, que é difícil, não é fácil, mas é viável se você se organizar, se você tiver o seu cantinho para chamar de seu. Sim. Olha, essa palavra não é legal, mas coitado dos alunos tendo que enfrentar tudo isso, nesse momento ainda mais somado com a pandemia, com pais passando dificuldades variadas dentro de casa, às vezes descontam nas crianças, né? Estão sempre errados, acabam levando junto. E essa pressão da aula online, que é novidade, é obrigatória de assistir, não tem mais esse contato todo, como a senhora falou também, dos amigos, né? De sair de casa e ver seus amigos, suas amigas, namoradinhos, né? Essa é a fase realmente, como a senhora falou, dos crushes, de estar surgindo, né? Aflorando pela primeira vez sentimentos como esse. Mas já que a senhora é especialista em gestão de carreira, que conselho dá para os estudantes que estão nessa idade, que não fazem assim muito a ideia de se estão fazendo uma escolha certa, não sabem se fazem, por exemplo, teatro ou se vão fazer publicidade, são escolhas muitas vezes tão diferentes que parecem alegrar o coração desses estudantes ao mesmo tempo. E a gente vê pessoas mais velhas, uma advogada que, de repente, desiste já com 40, 50 anos da carreira e vai fazer brigadeiros, vai fazer joias. Então, parece que até mesmo na fase adulta não se tem sempre a certeza de que se escolheu a carreira certa. Como orientar o estudante com relação a escolher o que fazer da vida, como eles dizem? Você tem toda a razão. Eu tenho muita gente que está exatamente nessa transição de carreira, que no terceiro, segundo ano de universidade percebe claramente que não era isso que você queria. A primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são os seus talentos, o que te motiva. Sabe aquela coisa que faz você acordar antes do horário normal que você acorda e dormir mais tarde, que te motiva? Você acorda às 6 da manhã, que você gostaria de fazer. O que é isso que te motiva tanto? Quais são os seus talentos? Que tipo de comportamento justificam esses seus talentos? O que você ouve as pessoas falarem a seu respeito? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu conceito de sucesso, né? Hoje o sucesso tem variados conceitos, já não é só você ganhar muito dinheiro, mas está muito acoplado ao seu propósito, ao que você quer fazer, com o que você se parece mais. É muito importante você parar um pouco e se conhecer melhor. Quais são as suas fragilidades que possam gerar ameaças na carreira que você, porventura, está pensando em escolher? Você tem que considerar pós e contra de toda e qualquer carreira e ver como você funciona em relação a isso. A gente tende um pouco a buscar o julgamento do outro na hora de escolher. Isso pode custar caro lá na frente. A gente tem sucesso, sim, quando a gente está motivado naquilo que a gente quer fazer. O mundo está mudando totalmente e a gente não está mais só naquela coisa das exatas, médicas e biológicas, né? A gente tem, humanas e biológicas, desculpa, a gente tem que ampliar isso. Cada profissão vai trazer uma série de carreiras novas, uma série. E a tua essência, o teu talento também tem que ser adicionado a algumas habilidades novas. Agilidade, adaptabilidade, criatividade, o mundo está pedindo isso. Então, daqui a 2, 3 anos, novas carreiras vão surgir, mesmo que seja para a sua profissão. E você não vai ter uma profissão só. O mundo está te exigindo que você tenha outras especialidades e outras habilidades. Por isso, tem que parar uma hora e se perceber.
ver essa coisa, o que você tem de forte, o que você tem de mais frágil, e fazer quase que um autorretrato seu, um autoconhecimento para você poder dar esse passo com um pouco mais de segurança. Certíssimo. Muitas carreiras deixando de existir, muitas outras aparecendo e outras se revelando, como agora, por exemplo, a de médicos. Muita gente que sonhava em ser médico pode estar se assustando com a realidade, como pode acontecer, né, nesse ramo, nessa profissão, ou ao contrário, né, se estimulando, se encantando ainda mais com a possibilidade de salvar vidas, de estar ali na linha de frente. Agora, a senhora costuma também tirar um pouco a pressão dos estudantes com relação a se escolherem, fizerem uma escolha final e depois de um tempinho, como a senhora falou, às vezes 2 anos de faculdade, perceber que não é aquilo, tudo bem de recomeçar? Sem dúvida nenhuma, você falou de médicos e eu só vou falar dos cientistas. O cientista era uma profissão um pouco esquecida, as pessoas abstraíam um pouco, era uma coisa muito abstrata. E agora está muito evidente, né, a importância de uma pessoa que faz essas áreas de científica, de biologia, está muito importante. A pessoa que está... que percebe no segundo, no terceiro ano, que não era bem isso que queria, ela tem frustração, ela tem culpa em relação aos pais, ela tem culpa em relação aos amigos, ela recebe muito tipo de cobrança. Mas é essencial que ela perceba logo nesse início e projete uma outra forma de vida. Não adianta você concluir alguma coisa que não está te satisfazendo, não está te motivando e você não vai conseguir realizar isso de uma forma inteira. Então, aí, nesse momento, é preciso que você entenda o que aconteceu, quais foram os principais fatores que fizeram que você percebesse isso, e a gente, a partir desse conhecimento, poder trabalhar uma nova função, uma nova estrada. Eu acho que isso não é motivo de desistir e, pelo contrário, as pessoas estão se reinventando mais tarde, estão se reinventando sempre que necessário. Não é um processo fácil, mas é um processo novo. E isso pode fazer você descobrir coisas que você não tinha pensado antes. A gente está vendo uma série de pessoas que estão se reinventando assim. Então, não é uma coisa que seja o fim do mundo. Pelo contrário, você está se reestruturando, você está se moldando novamente. Experimentou para saber isso. Se você não tivesse experimentado, você jamais teria sabido, né? O programa Pânico desta quinta-feira contou com a participação do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele comentou as medidas municipais de combate ao coronavírus e as estratégias para manter elevado o índice de isolamento social. Covas ainda falou sobre a possibilidade de decretar o lockdown na capital. Vamos acompanhar. Bruno, a gente estava vendo agora o presidente lá, os governadores lá estão passando o pires na mão lá para ter... O que deu a reunião lá com os governadores lá e o Bolsonaro e o Alcolumbre... O Botafogo, tá todo mundo lá, né? Parece que saiu o negócio lá, em Brasília. Parece que finalmente agora o presidente vai sancionar o projeto de lei aprovado já pela Câmara e pelo Senado de ajuda aos estados e municípios. É um pacote de 60 bilhões de reais. Aqui para a cidade de São Paulo é uma ajuda de 3,6 bilhões de reais. Espero que a gente tenha sempre mais atuações aí conjuntas, governo federal, governo estadual e municípios. Vamos deixar as questões partidárias de lado e vamos atuar conjunto nessa pandemia. Agora, Bruno, você não acha que isso aí foi fora de timing? Você não acha que isso aí tinha que ter acontecido há 60 dias atrás do que hoje? Porque você vê, né? São Paulo é uma cidade que, se você pegar o nível que tá, você pega Milão, Nova York e São Paulo. Acho que não tem uma cidade que foi mais castigada, né, pelo Covid do que essas 3 no mundo, né? Bom, quando você fala em números absolutos, é claro que São Paulo é a primeira colocada no Brasil. Mas quando você fala em números relativos, casos a cada 100 mil habitantes, a cidade não está nem entre as 20 primeiras colocadas. Aqui até agora a gente tem conseguido sobreviver. A gente tinha um superávit que vinha do ano passado de 2,5 bilhões. Já temos um gasto extra na área da saúde de 1 bilhão de reais. Mas a nossa previsão de perda de arrecadação até o fim do ano é algo entre 7,7 e 9,5 bilhões de reais. Então nós estamos aqui nos organizando toda semana para não ter que deixar de pagar servidor, não ter que deixar de pagar empresas terceirizadas. Só terceirizado a gente tem mantido o contrato para salvar 108 mil empregos na cidade de São Paulo. Você imagina se
no início da pandemia a gente tivesse problema de caixa e tivesse que cortar todas as terceirizadas que fazem parte de serviço, prestam serviço para a cidade de São Paulo. Já seriam mais 108 mil desempregados aqui na cidade. Claro que ajuda quanto antes, melhor. Mas vamos comemorar, pelo menos, que agora está chegando finalmente. Ô Bruno, é muito fácil ser um Paulo Pitaco, ficar agora falando de errar, né? Mas a questão do rodízio parece que me pegou mal, você voltou atrás e promove mais aglomerações. O que aconteceu? Que foi a maior polêmica, a última polêmica aí com a cidade de São Paulo? Nós conseguimos, com o rodízio, tirar 1.200.000 carros de circulação. Eram 3 milhões e 200 carros circulando, caiu para 2 milhões. Nós conseguimos, com a ampliação da frota de ônibus, dar conta do recado, mas, infelizmente, o Estado não conseguiu ampliar a sua frota de trem e metrô. 25% da frota de trem e metrô está parada por falta de operador. E, ao final das contas, a gente teve um acréscimo no índice de isolamento na cidade de São Paulo, quando a gente mediu de segunda a sexta da semana do rodízio com a segunda a sexta da semana anterior, de algo em torno de 1,5% apenas. Então, apesar de todo o esforço que foi feito de retirada de veículos, de ampliação de ônibus circulando, a quantidade de pessoas que continuou a circular pela cidade de São Paulo, seja de trem, seja de metrô, de táxi, de Uber, a pé, de bicicleta, ela continuou alta. Então, não tinha sentido a gente continuar a exigir um esforço sobre-humano da população, com um rodízio muito mais rígido do que a gente já estava acostumado, se no final das contas, depois de uma semana, o acréscimo foi de apenas de 46,5% para 48% no índice de isolamento da cidade. Então, não tinha muito sentido continuar com o rodízio. Então não deu certo porque faltou colaboração do Estado, prefeito? Não deu certo, faltou colaboração das pessoas. As pessoas continuaram a sair dentro de casa, as pessoas continuam a circular. A gente tinha um limite da atuação da multa de trânsito, mas as pessoas continuaram a sair de casa. Volto a dizer, retiramos 1.200.000 carros de circulação, mas o índice cresceu apenas 1,5% aqui na cidade. Ô Bruno, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou que não houve colaboração das pessoas. Ontem eu estava assistindo televisão e me deparei com uma cena que até tem a imagem aí das pessoas na igreja da Igreja Mundial. O decreto do presidente de 20 de março coloca igrejas como serviço essencial, só que segundo a recomendação 30%. A gente vê a igreja lotada e a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: nesse mesmo decreto o presidente colocou como serviço essencial também academias e serviço de beleza, cabeleireiro, barbearia, o que não está acontecendo em São Paulo, mas as igrejas estão funcionando. Você acha que não seria o caso também aqui da Prefeitura de São Paulo não permitir que funcionasse também as igrejas, assim como não funciona o cabeleireiro, a academia e tudo mais? A diferença foi que entre um decreto e outro, o decreto do presidente que abriu as igrejas e o decreto do presidente que depois abriu academia, salão de beleza, barbearia, a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que vale a medida mais restritiva. E no caso aqui, a proibição de todas as ações. Então a gente já está tomando agora as medidas jurídicas para analisar se é o caso também, se a gente já pode retroceder a isso e também proibir aqui os cultos, muito embora a gente tenha um decreto federal anterior a essa decisão do Supremo. Ô, prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, é uma pergunta de cunho, completando o Emílio, porque parece que o estado de São Paulo ficou chutando um monte de coisa, o rodízio, aí nada dava certo e tal. Eu queria saber se realmente existe uma possibilidade acachapante de um lockdown em Itália. É o professor Vila. O professor Vila está nervoso. Prefeito. Olha, quais as dificuldades de um lockdown, em especial quando se fala da cidade de São Paulo? Sim. Em primeiro lugar, porque a gente vive numa cidade conurbada. Só de ruas que começam na cidade de São Paulo e terminam em outra cidade da região metropolitana, nós estamos falando de 1.742 ruas. Então, você imagina em 1.742 ruas, parte de um lado da calçada pode sair de casa, a outra parte não pode sair de casa. Então, não tem sentido, não tem eficácia um lockdown que seja apenas municipal. A outra grande diferença da cidade de São Paulo para outras cidades mundiais que adotaram o lockdown é que outras cidades, como por exemplo Nova York, têm poder de polícia. Tem polícia à disposição do município. Aqui a gente tem apenas GCM, que é uma guarda patrimonial.
ela colabora, ajuda, enfim, mas não é uma guarda que tem poder de polícia para poder restringir circulação de pessoas, para poder multar as pessoas que andam pelas ruas. Então, do ponto de vista municipal, a gente já concluiu que é inviável qualquer decretação de lockdown e a gente continua a discutir isso com o governo do estado. Prefeito, eu queria saber do senhor, existe sempre um tensionamento entre os conceitos de liberdade e segurança, né? Isso ao longo da história, ao longo de todos os governos. A gente lembra que na época do nazismo eles falavam é para sua segurança. Eu queria saber se o senhor não se arrepende de medidas que foram vistas e tidas como um tanto quanto tirânicas, como soldar portas de comércios e fazer esse projeto desse lockdown. O senhor não acha que, em alguma medida, o senhor ultrapassou o limite do bom senso quando o senhor, por exemplo, multa em R$10 mil e solda a porta de um comerciante que simplesmente está querendo trazer comida para suas famílias em nome de uma segurança maior, enfim? Bom, o bem maior aqui não é segurança, o bem maior aqui é vida. Os estudos mostram que nós protegemos e nós salvamos 30 mil vidas que a gente já teria perdido se não fossem as medidas restritivas impostas pela Prefeitura de São Paulo. Então, valeu a pena. Os números mostram isso. Você imagina um Pacaembu lotado de pessoas que a gente teria perdido se não tivessem sido essas medidas restritivas. Perfeito. Quais estudos, prefeito? Quais estudos? Estudo? Sim. A gente pode mandar depois, mas isso não é só feito pela Prefeitura de São Paulo, não. Qualquer gráfico que mostra a contenção da curva, o quanto que ela se distanciou sem qualquer medida restritiva, a gente chega ao cálculo de 30 mil vidas. Tá. Isso tanto a Prefeitura quanto o Estado, quanto os pesquisadores levantam isso. Muito bem. O Sami também, que está com Covid, ele vai fazer a pergunta. Ele está lá no isolamento. Olha lá, aquela prateleira. Ele sempre põe na prateleira com muitos livros atrás. Para parecer bem mais inteligente. Claro, para parecer mais inteligente do que realmente é. É uma técnica aqui, né? Mas não lê nada. Esses caras não lê nada, mas sempre aquele estante. Mas o Sami é o cara do estudo, né? Sami, pode fazer a sua pergunta, Sami. Eu tô tranquilo, Emílio, porque eu tenho histórico de atleta, como você sabe muito bem. Eu tô tranquilo por causa disso. E os livros são alugados, realmente, eu aluguei um monte de livro. Agora, vamos lá, prefeito. Eu junto com outros pesquisadores, a gente está conduzindo o estudo. Inclusive, eu mandei um WhatsApp para você, o senhor me bloqueou, fiquei muito triste, mas tudo bem. Vamos lá. Várias cidades do mundo têm feito muita transparência. São Paulo não tem. Então, eu queria pedir pessoalmente para você diariamente divulgar leitos disponíveis e ocupados, o que é público e o que é privado, leitos que são ocupados com Covid e não Covid, mortes por Covid, suspeitas de Covid e outras mortes. A Prefeitura de São Paulo não tem divulgado. E mais, quando a gente pega o relatório do SEAD, compara com os comunicados que às vezes são feitos via rede social, o próprio painel do Covid com a Prefeitura, os números são divergentes. Isso atrapalha, eu peço sinceramente transparência. Agora, também falta transparência, no meu entendimento, sobre o modelo que vocês usam. Você comentou agora há pouco, a Adriles perguntou, o estudo de 30 mil. Eu não estou falando que isolamento não serve. Eu não estou falando que não salvamos vidas. O que eu estou falando é que não é transparente isso. E, por fim, o rodízio, se você fizer a conta, você pôs o número de pessoas nas ruas aumentou se você vê o índice de aglomeração. Por quê? Se você tiver 48% cada um no seu carro, na rua, mas cada um no seu carro, ou 52%, eu não sei se acho que você falou isolamento, 52% cada um no seu carro, obviamente tem um isolamento muito mais eficiente do que se tiver 52% no transporte público. Em uma cidade do mundo, parece que tem números, né? Parece que Colômbia fez isso, mas não tem números, que o rodízio seria eficiente. Então, eu queria perguntar quem teve essa ideia. Me parece uma ideia que tinha tudo para dar errado. Espero que não tenha dado. A gente vai saber isso quando a gente olhar se daqui a alguns dias se o número de mortes aumentou. Mas, principalmente, eu queria essa questão de transparência. Eu e o Thiago, que está aí na mesa, a gente chegou a mandar um pedido oficial para a Secretaria, não tivemos resposta, e nessa hora que está todo mundo em pânico, todo mundo preocupado, perde-se vida, é um absurdo não ter transparência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Só um asterisco, a gente perguntou para a Secretaria Estadual em primeiro lugar e fazemos agora, reiterando, para o município também.
Quando que foi protocolado o pedido aqui no município? Não, para o município ainda não. Nós pedimos para o Estado. Eu estou fazendo o pedido. Tá. Então pode cobrar a partir do momento que for solicitado os dados, nenhum problema. Aliás, a cidade de São Paulo hoje foi considerada a 9ª capital no país em ranking de transparência. Vamos avaliar onde é que nós perdemos pontos, por que não somos a primeira colocada. Nenhum problema em dar transparência. Acho que quanto mais transparência a gente dá e quanto mais a gente leva a conhecimento às pessoas, menos as pessoas acreditam que a Terra é plana, menos as pessoas acreditam que o vírus não existe, menos as pessoas vão para a rua para poder protestar sobre fatos que não tem nenhuma comprovação científica. Então, nenhum problema em relação à transparência, determinação aqui é total em relação a isso. Aguardo esta solicitação, nenhum problema, pode enviar. Ô prefeito, deixa eu fazer uma pergunta para você agora, que é o seguinte. Você sabe que a população ela tem uma percepção, né? O que você falou é certo. Teve um negócio, teve a cloroquina, teve uma briga política muito grande e há 60 dias a gente está nessa briga. Não, cloroquina é meu remédio. Ah, não, Dória, a ciência, faz lá aquele cabelo bonito, tal, aquela coisa das vidas tal. A população, a galera que está na rua, ela tem uma percepção. O que eu percebo? E às vezes eu falo aqui no programa e as pessoas dizem, não, você está errado. Porque, a princípio, eu acho que quem está na rua está trabalhando. Sim. Mas me parece que não é bem assim. Quem é que está saindo na rua? Quem é que está quebrando essa quarentena? Porque, nesse momento, a gente tem que ajudar também os governantes, a gente tem que ajudar a cidade, a gente tem que ter um espírito comunitário para ajudar, para ter leito, para ter UTI, para ter o respirador, para a gente poder ajudar. Tem gente que está fazendo isso assim de uma maneira que não está trabalhando e está saindo na rua. É por isso que está tendo esses feriados, esse novo esquema para não fazer o lockdown, essa medida. E essas pessoas vão para a rua para onde? Emílio, não tem lugares. Prefeito, só um segundinho. Peraí, Zé complemento. No início da quarentena, com praticamente as mesmas restrições que a gente tem hoje, a gente ficava entre 55% e 60% de isolamento social. Nós tivemos recentemente, agora nos últimos dias, um índice de torno de 48%, 49%, ou seja, com a mesma restrição, ampliou a quantidade de pessoas circulando pela rua. Seja as pessoas que vão sair para passear no supermercado, seja as pessoas que vão sair para passear para visitar algum parente, enfim. O que os dados mostram é que com a mesma restrição, a gente tem tido um aumento de pessoas circulando pela cidade. Agora, eu também não posso aqui deixar de reconhecer o esforço que a população está fazendo para ficar dentro de casa. Quando a gente fala no índice de 48%, nós estamos falando em 6 milhões de paulistanos e paulistanas que estão ficando dentro de casa. A população também tem colaborado ao máximo e a gente está cada vez mais pedindo um esforço extra para que a gente possa terminar essa ampliação que nós estamos fazendo de leitos de UTI. Eram 507 leitos de UTI na cidade. Hoje a gente ampliou em mais 860 leitos, queremos ampliar em mais 800 ainda, parte dele em parceria com a iniciativa privada. Quando a gente consegue atender a população, 9 entre cada 10 pessoas são curadas. E a nossa premissa aqui é não deixar de atender ninguém do sistema público e não deixar as pessoas sem um enterro digno. E até agora a cidade de São Paulo tem conseguido cumprir essas duas metas, diferente de outras grandes cidades que vocês mesmos já mencionaram, como é o caso de Nova York. Prefeito, o senhor falou aí, o senhor colocou um ponto aí, enquanto nós conseguirmos atender. O próprio governo do estado divulgou um edital para solicitar UTIs, leitos privados, que prevê a possibilidade de um colapso do sistema de saúde em 3 pessoas. A gente sabe que a cidade de São Paulo é enorme. Eu queria, se o senhor tivesse a informação aí, que o senhor passasse quais são as regiões que estão sendo mais afetadas agora. Por exemplo, na Zona Sul, há lugares que os hospitais já estão com a capacidade cheia, ou na Zona Leste, ou na Zona Norte, onde que isso se observa? Se acontece, por exemplo, e eu vou dar só um exemplo qualquer, na Brasilândia, por exemplo, a pessoa vai para o hospital de referência e não encontra atendimento lá. Como que ela está sendo direcionada? Como que isso está sendo tratado? E os médicos da cidade de São Paulo já estão sendo obrigados a escolher pacientes, dado o grau da situação deles? Bom, primeiro, em relação ao estado, onde você tem mais casos, é a região metropolitana de São Paulo, muito embora o que a gente tem visto nas últimas semanas é um crescimento maior
no interior e no litoral. Então, a Grande São Paulo ainda concentra a grande maioria dos casos, mas ela está crescendo muito mais no interior e no litoral. Me permita só uma coisa, prefeito. O senhor sabe que existe, né, a ambuloterapia, né, que é aquele termo que a gente usa, que quando as cidades do interior elas têm casos muito complicados, é só ir no Hospital das Clínicas, a gente sabe, é cheio de ambulância de outros lugares. A cidade de São Paulo pode ser obrigada a lidar até com isso, né? A cidade de São Paulo já lida com isso. Praticamente 20% das pessoas que são atendidas na cidade de São Paulo são da região metropolitana de outras cidades. Esse é um problema histórico e que deveria ser corrigido com um pagamento não do valor per capita da população, mas com o pagamento das pessoas que são atendidas no sistema de saúde. Infelizmente, a cidade, ao longo da sua história, ela sempre foi prejudicada porque sempre atendeu gente de fora da cidade de São Paulo. Agora, em relação à cidade, a gente tem 11 hospitais referenciados para atendimento de Covid. Desses 11, 5 já estão com 100% de ocupação de leitos de UTI, 4 deles na Zona Leste, 1 na Zona Sul. Agora, o sistema de regulação é para a cidade como um todo, né? Não existe os leitos da Zona Leste, os leitos da Zona Sul e os leitos da Zona Norte. Os hospitais ficam nesses locais. Mas o sistema de regulação, ele manda para o hospital mais próximo, de forma que até agora, na cidade de São Paulo, a gente não teve nenhum caso do médico ter que escolher quem é atendido e quem não é atendido. Mas podemos só exemplificar, prefeito, por exemplo, alguém que vai lá na Zona Sul de São Paulo tem o Hospital Saboia, ou então na Zona Leste, Santa Marcelina, lá em Itaquera. A pessoa está com todos os sintomas de Covid, procura atendimento e, por acaso, o hospital está lotado. O que vai acontecer com essa pessoa, até para o nosso ouvinte que dependa do sistema público, saber o que ela tem direito, qual é o protocolo de atendimento, porque na hora do desespero é muito difícil até concatenar essas coisas. Na hora, o sistema de regulação vai apontar aonde que é a vaga disponível mais próxima. Quem é esse sistema, prefeito? O que é? É uma pessoa que vai dizer? A pessoa vai dar entrada no hospital, na recepção, a moça vai verificar que não tem vaga, vai colocar no sistema isso, o computador já aponta onde é a vaga mais próxima e a ambulância leva para o hospital mais próximo. Esse é o sistema de regulação que existe aqui no município, da mesma forma que o Estado também tem o sistema de regulação. Ô prefeito, e o futuro aí? O que vai ser agora? Porque, lockdown não tem chance, né? Depois que passou 70 dias que a turma tá nessa, ninguém vai aceitar um lockdown agora, né? Perdeu o time, o senhor não acha? E agora passando o Pires lá, os governadores, agora acabou o dinheiro também. O que vai ser aí pra turma? Nós já estamos aqui... Até quarta-feira a gente deve decidir aqui no estado e no município o que deve acontecer até 1º de junho. Olhando os índices de saúde, olhando a ocupação de leitos de UTI, o quanto de leitos que ainda nós vamos entregar. Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, a cada respirador que chega, a gente transforma rapidamente um leito de enfermagem em leito de UTI. Eu espero que a gente possa ter índices melhores até quarta-feira da semana que vem e não esses índices preocupantes, como a gente vê, de ocupação de 91% de leitos de UTI na cidade. Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.